Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Chronicast. Esse projeto é apoiado pela Prefeitura Municipal de Uberlândia pelo programa Cultura na Comunidade. Bom dia, Boa tarde, Boa noite, depende da hora que você está ouvindo. eu sou o Kleber Maronese. eu sou o Cedson Cabral, E eu sou o Paulo Vitor Delmindo. juntos formamos o Coletivo O, e esse é o seu podcast sobre crônicas. No episódio anterior, nós abordamos o segundo tipo de crônica, a descritiva. A partir da leitura do texto O Mato, de Rubem Braga, levantamos algumas discussões sobre como funciona a divisão entre esses tipos e os artifícios usados pelo autor. Se você ainda não escutou esse episódio, ele está disponível nessa plataforma em que você está ouvindo. Seja ela o Spotify, YouTube ou Instagram. Mas não se preocupe, pode escutar esse primeiro, tranquilo. Depois você volta lá e escuta o outro. Para hoje vamos falar sobre algumas características na construção da grande maioria das crônicas. Esse é um gênero textual que costuma ter uma narrativa curta. E procura usar uma linguagem simples e coloquial, diferente dos outros textos veiculados em jornais e revistas. Essa preocupação dá-se pela aproximação com o leitor. Além disso, esse tipo de texto costuma ter poucos personagens, ou até mesmo nenhum. E o espaço em que a história se passa geralmente é reduzido e bem definido. Nesse episódio vamos entender um pouco melhor sobre isso. Para a leitura de hoje, teremos o tipo crônica dissertativa. Amor e Paixão, Carlos Heitor Cone. Amor que acaba não foi amor. Paixão que acaba continua sendo paixão. Não cultivo o gênero da frase pela frase, embora admire os grandes frasistas, que são abundantes no ofício das letras. Dois deles são muito mais do que famosos. Eles foram meus amigos e sempre que posso gosto de citá-los. Poderia aumentar a lista dos grandes frasistas, lembrando o Padre Vieira, o Essa de Queiroz e especialmente o famoso técnico de futebol Gentil Cardoso. Conhecida a frase de Neném Prancha, abre aspas, pênalti é tão importante que quem deveria cobrá-lo era o presidente do clube, fecha aspas. Pessoalmente, não a considero boa, mas é repetida com ou sem propósito. No entanto, adoro uma frase de Gentil Cardoso, endereçada aos jogadores dos times que dirige. Abre aspas. Quem se desloca, recebe. Quem pede, tem preferência. Fecha aspas. Pensando bem, ela serve para qualquer situação, na política, nas finanças e até na literatura. Volta à frase inicial dessa crônica, livrando Nelson e o Otto da responsabilidade. Ela é minha mesma apenas na segunda parte, que se refere à paixão. Ao longo da vida, tive paixões, algumas abomináveis. Por exemplo, bife com batatas fritas, o Fluminense Futebol Clube e iscas de fígado e outras paixões. Todas terminaram e não foram substituídas. Difícil classificar o amor e a paixão no que diz respeito às mulheres. Interiormente, faço uma confusão egoísta e sábia, misturando tudo e ficando com nada. Culpa da má argila com que fui feito. O diabo é que transfiro uma por outra, no fundo, desconfiando que eu nunca amei nem me apaixonei. Antes que eu me esqueça, abro exceção. Quando era seminarista e usava batina, vi uma moça num trem que vinha para o Rio e ela ia para São Paulo. Admirada de ver um jovem de 20 anos usando batina, ela me olhou surpreendida. Eu também a olhei e nunca a esqueci. Folha de São Paulo, Rio de Janeiro, 1º de março de 2015. Nossa, realmente esse texto tem muito pano para manga, né? Mas antes disso, da gente discutir sobre ele, a gente vai falar um pouco sobre as especificidades de uma crônica. Lá em cima a gente falou de algumas características que costumam se repetir em todas as crônicas, e nesse caso a gente pode observar que isso aconteceu. Por exemplo, a gente falou que as crônicas costumam ter uma narrativa curta. Esse texto não é composto por discursos narrativos, ele tem uma abordagem dissertativa, mas é um texto curto, a duração dele é pequena, ele faz tudo de forma sucinta. Isso é realmente uma característica da maioria das crônicas. Não, e uma coisa legal também que a gente pode observar, o leitor, no nosso caso o ouvinte, é que as crônicas, as nossas, por exemplo, desde o primeiro episódio, elas vão ter poucos personagens e algumas não vão ter nenhum personagem. E isso é muito legal, que é uma das características que vai estar na maioria delas também. E aí a gente pode até observar essa que a gente acabou de ler,
que não vai ter personagem nenhum, vai ter algumas citações de algumas pessoas, mas nenhuma personagem nessa crônica. Então a gente pode também observar que as crônicas elas têm uma proximidade maior com o leitor, né? Com a linguagem que ela mostra e que é inserida nela, uma linguagem mais fácil de ser lida. Sim, uma linguagem simples, uma linguagem coloquial. Isso é diferente dos outros textos que aparecem nos jornais e na revista, por exemplo, que são textos mais formais. A crônica não, ela tenta se aproximar realmente do leitor. Nesse texto também, como a gente já falou que ele é um texto composto por discursos dissertativos, o autor usa alguns recursos próprios da dissertação. Isso é uma característica própria desse tipo de crônica dissertativa, né? É apresentar o seu ponto de vista a partir de alguns recursos, como a citação, como alguns exemplos pessoais ou impessoais, conhecimentos gerais. Nesse caso, o autor usa citações, por exemplo, de um futebolista do século XX, o Neném Prancha. Ele fala assim, abre aspas, pênalti é tão importante que quem devia cobrá-lo era o presidente do clube, fecha aspas. Ele traz essa frase de alguém famoso, que ele espera que o leitor conheça, né? Isso também é um recurso de aproximação com o leitor, de tentar fazer o leitor entender mais o seu ponto de vista. Ele também usa um exemplo pessoal para tentar compor também a sua dissertação, quando ele fala que era seminarista, usava batina e viu uma moça num trem. Ele citou um fato da sua vida para tentar compor, né, essa argumentação da sua própria opinião. Não, e outra coisa muito legal também, que a gente consegue observar nessa crônica, é que diferente das outras, que desde o início ele está falando em primeira pessoa, né? Tem esse tom mais de diálogo com o público, não tem tanta narrativa, nem tanta descrição, que traz essa proximidade mesmo com o leitor, que no nosso caso é o ouvinte, e o texto parece mesmo uma conversa, ele flui mais. É realmente uma linguagem mais pessoal. A gente pode perceber até no meio do texto que ele fala das próprias paixões que ele teve. Ele fala das paixões abomináveis, ele cita, né, a palavra abominável. A paixão que ele tinha pelo bife com batata frita, o Fluminense Futebol Clube, iscas de fígado e outras paixões. Mas tem um fato curioso, que em um certo ponto ele deixa de dar a opinião só dele e inclui toda a humanidade nessa situação que ele está descrevendo. Que é quando ele fala assim, que a culpa da confusão que ele faz entre paixão e amor ser por conta da má argila com a qual ele foi feito. E isso remete àquele versículo bíblico que todo mundo conhece, de que o homem veio do pó e voltará ao pó. E isso faz com que a gente perceba que ele está incluindo toda a humanidade naquela situação que ele está descrevendo. Ou seja, ele fala que aquele problema não é um problema só dele. É um problema que todos os humanos passam e que vem desde a origem da humanidade. Está intrínseco na origem da humanidade, né? Ele inclui todo mundo nisso, né? Mas será que todo mundo realmente concorda com essa visão dele? Essa questão, né? Porque ele, pelo menos lá no começo do texto, ele vai dizer que amor é aquilo que não acaba, né? Porque se acabar já não é mais amor. E paixão é aquilo que acaba. Que pra mim, Sedson, vai ser uma questão mais de tempo. Eu acho que a minha diferenciação entre amor e paixão é isso. É que amor ele vai estender, vai ter uma duração maior. Paixão não. Paixão vai ser um fogo que vai acabar e aí a gente vai saber que é paixão. Mas uma coisa legal que eu acredito também é que a gente não consegue saber naquele momento se é amor ou paixão. A gente vai saber só no decorrer desse tempo. Se acabar, era paixão. Se não, eu acho que é amor. O que vocês acham? Eu não gosto muito da ideia também que ele traz sobre amor, não. Porque eu acho que é uma visão muito idealista, muito lá do romantismo, que fala do amor que não pode acabar, que tem que se doar completamente a outra pessoa. Né? Eu não sou fã da fala do Nelson Rodrigues de que o amor não é amor se ele acaba. Porque pra mim, na verdade, o amor não tem a ver com duração. Aí eu já discordo do Sedson. Eu acho que o amor tem a ver com a importância daquela outra coisa ou daquela outra pessoa. A importância que essa coisa ou pessoa tem pra você. Até onde essa outra pessoa ou coisa me cativa, me faz bem. Até onde eu posso promover o bem a partir dessa pessoa ou coisa. Né? Eu acho que tem a ver com essa troca.
E a paixão eu acho que já é mais egoísta, ela tem a ver com o estado, tem a ver com a consumação do seu desejo. E até por isso ela pode fazer parte do amor, ela pode ser um estado do amor. Em algum momento em que eu estou me relacionando amorosamente com alguém ou alguma coisa, o meu desejo é tão grande que eu estou em um estado de paixão com aquela outra coisa. E isso pode acabar. Eu acredito que depois que você consumou esse desejo, a paixão cessa, mas o amor continua. Até o momento em que aquilo deixa de te cativar, deixa de ser importante, e isso pode acabar. A importância ela pode ser reduzida a esse desinteresse quando a gente se frustra, quando aquilo que era realmente importante se torna banal pra gente. E tá tudo bem, isso acontece, o amor morre. Mas a diferença dele para a paixão é que não se trata apenas de um desejo. O amor tem muito a ver com aquela citação que a gente vê lá no Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Até quando aquilo te cativa, você é responsável por aquilo, você tem amor por aquilo. Mas é legal a gente observar essa relação entre amor e paixão, né? Porque mais do que um sentimento, a paixão ela tá ligada a uma emoção. E ela é uma motivação super forte que impulsiona a gente a satisfazer as nossas próprias necessidades do momento. Então, eu acho que a paixão ela está mais ligada a uma relação carnal do que realmente uma relação de afeto que vai durar ali um tempo, tanto quanto o amor duraria. Assim como na visão de Setson, para mim, esse sentimento do amor, ele não tem fim. Eu acho que mesmo quando alguém, vamos supor que alguém foi traído e essa pessoa largou da pessoa que ela amava. Mas nesse momento, ela está partindo de princípios de que ela foi traída e ela não aceita essa situação. Mas ainda assim, ela vai sentir esse amor por essa pessoa, mas não realmente nessa relação. Mas ele pode ser traduzido em memórias, em sentimentos, em lembranças da relação que essa pessoa teve. Tanto quando, eu ainda amo alguém que faleceu. Essa pessoa não está junto comigo, mas eu ainda a amo, entende? Eu acho que tem muito a ver com o que eu falei lá da pessoa te cativar. A pessoa que morreu, ela não teve tempo de te frustrar. Ela morreu e continuou te cativando, você ainda se sente responsável e sente esse amor por ela, beleza. Mas a pessoa que te traiu, ela tirou a confiança que você tinha nela, ela quebrou essa relação de troca que um tinha com o outro, e aí, nesse caso, na minha visão, eu acho que sim, o amor acabou ali, e tá tudo bem acabar. E eu acho muito interessante que a gente lê o mesmo texto, as mesmas visões do autor sobre paixão e amor, e a gente está nessa discordância, assim. Eu acho que isso é o legal dessa crônica. Tem uma coisa muito legal que eu li, que eu concordo demais também, que falava assim que o amor, ele nunca vai se tornar paixão, mas a paixão, ela pode se tornar amor. E vai depender muito dessas relações que a gente vai criar e que talvez vai cativar isso, por um tempo ou por uma eternidade inteira. Mas é que a paixão, às vezes, ela é misturada com um desejo. Muitas pessoas confundem a paixão com um desejo de alívio. Mas a paixão e a procura pela satisfação são achados em diferentes lugares do cérebro, se a gente pensar por esse lado. O amor e a paixão, eles estão totalmente ligados a estímulos cerebrais e ocupam diferentes locais. Isso explica um pouco o porquê da diferença entre o amor e a paixão. O amor tem uma característica de mais tranquilidade, porque se a gente já tem a certeza que a gente ama, a gente não precisa dessa ansiedade toda, porque a gente já tem a plena certeza que a gente vai ter aquilo quando a gente quiser, com tranquilidade e facilidade. Ou pelo menos a memória, quando essa coisa não for palpável, pode ser o amor ou por uma memória, uma sensação, ou até mesmo por alguém que já deixou a gente, como eu tinha dito antes. Mas a questão é que o sentimento nunca morre. Ele sempre vai estar em algum lugar aí dentro de você. Nossa, é muito legal a gente ver que um simples texto gera discussões de pontos de vista diferentes. E a gente realmente pode discorrer sobre esse assunto horas e horas aqui. E lembrando que essas foram as nossas opiniões. Você, escutando o texto, pode ter uma visão totalmente diferente da nossa. E tá tudo bem.
E esse foi o terceiro episódio do Chronicast. A gente espera que você, ouvinte, tenha gostado. Aproveite e deixe a sua visão, sua opinião sobre o amor e a paixão. Comenta também o que você está achando da série. A gente vai adorar ler cada comentário, cada feedback. No próximo episódio, a gente vai falar um pouco sobre a crônica jornalística e sobre os primeiros registros das crônicas no Brasil. Até lá, segue a gente no Spotify, no Instagram, @coletivo e se inscreve no nosso canal do YouTube. Os episódios também estão disponíveis por lá. Até o próximo!